Fala, malta! Bem-vindos ao Zuga TV. Já deixa o like e subscreve o canal para não perder nada. E não te esqueças, 10% de desconto na Prozis no cupom ZugaTV. Bora pro vídeo. No Brasil foi ali em 1697, começou ali em São Paulo, e durou só 60 anos. Max, as pessoas não contam isso. O ciclo do ouro no Brasil durou só 60 anos. Acabou. Acaba, o ouro acaba, né? Vai ter que arrumar um outro lugar para descobrir e tal. Aí acabou o ciclo do ouro. E é o seguinte, Portugal tinha o tal do Quinto dos Infernos. Lembra disso, Max? Quinto dos Infernos. Teve até novela. O Quinto dos Infernos era o quê? O quinto de 100 é 20. O Portugal ficava com 20% do ouro. 80% do ouro ficava no Brasil. Aí a narrativa que conta na história, aí nos livros, na escola, é que Portugal ficou rico com esse ouro e o Brasil ficou pobre. Meu Deus do céu, gente. Olha, se Portugal ficou com 20% e ficou rico, por que o Brasil ficou com 80% e ficou pobre? Já pararam para pensar nessa maluquice? Né? E o Dino está falando para devolver os 20%. Só que nessa época, o Portugal não era, o Brasil não era Portugal. O Brasil não era o Brasil que a gente conhece hoje. A independência do Brasil foi em 1822. Então, era aqui uma terra portuguesa. Quem fazia a administração pública aqui era Portugal. Então, quem fazia a defesa da nossa costa, do nosso território, e tiveram várias guerras com franceses. Desde 1565 já tinha guerra com os franceses aqui no Rio de Janeiro. Teve guerra com os holandeses, teve Guararapes, tá? Quem bancava isso tudo era Portugal. Além do que, quem construiu as igrejas aqui, Max? As universidades, as primeiras. Dom João chegou aqui, já fez escola de medicina na Bahia, já fez escola de medicina no Rio, né? Quem construiu a infraestrutura do país foi Portugal. Que dinheiro? Com esse dinheiro. Então, a pergunta que fica é, tá bom, Dino, eles devolvem o ouro, os 20% lá, você ficou com 80%, né? Eles devolvem 20%. Nós vamos devolver a Biblioteca Nacional? Nós vamos devolver a língua, nós vamos devolver toda a infraestrutura. E principal, Max, lembra que tem um poeta português que fala que o Oceano Atlântico era salgado por causa das lágrimas de Portugal, de tanta gente que morreu no Oceano Atlântico. E nós vamos devolver as almas portuguesas que lutaram pelo Brasil. Caramba, forte esse final, hein? Não esperava por esse final. Primeira vez que eu tô assistindo esse vídeo, eu só salvei ele no início pra reagir aqui junto com vocês. Não tinha visto o vídeo todo. Malta, o vídeo é autoexplicativo, é uma narrativa. Roubaram o nosso ouro. Você, por um acaso, caiu de paraquedas no nosso canal, nesse meu vídeo, e acha que Portugal realmente roubou o ouro do Brasil? Primeiro que não tinha Brasil, é como ele explica. Era Portugal, era uma terra administrada por Portugal. E Portugal ainda foi bom, malta. Ainda foi bom. Podem fazer corte nesse momento. Eles só tiravam 20% do ouro para Portugal, para as terras aqui da Europa. Malta, o vídeo vai já continuar, mas antes disso, subscrevam o canal. 71% de vocês não estão subscritos e ajuda mesmo muito. Se puderem subscrevam e vamos continuar o vídeo. 80% do ouro ficava no Brasil, pessoal. Vocês têm noção disso? Como é que... Isso é uma narrativa que roubaram o nosso ouro, que a gente estaria muito melhor. Mentira! Isso é mentira. Se vocês quiserem pesquisar sobre como era a colonização espanhola, por exemplo, essa sim dizimava e dizimou milhões. Coloquem os dados na internet, são públicos. Quantos supostamente morreram do Brasil? Quantos milhões supostamente morreram? Ah, não, que dizimaram os índios. Portugal, a primeira coisa que fez quando chegou no Brasil foi fazer uma missa. Claro, tentaram evangelizar, era a ideia deles, por isso os jesuítas. Então assim, é narrativa, não acreditem, pesquisem melhor. Portugal, Brasil era Portugal naquela época, eles faziam o que bem entendiam porque descobriram a terra, colonizaram de fato, foram lá e colocaram coisas, trouxeram pessoas. Se calhar o Brasil não existia, não, se calhar não, o Brasil não existia do jeito que é em Portugal. Eles deram a língua, deram infraestrutura, inclusive Rio de Janeiro foi a única capital europeia fora da Europa. Eles em determinado momento trouxeram para o Rio de Janeiro, né? O rei veio na época, acho que Napoleão. Então assim, Portugal fez mal pro Brasil? Fez mal alguns portugueses? Claro que fizeram. Como todo processo de colonização, de descoberta aconteceu. Agora, coloquem na balança. Vocês muitas vezes falam e tem um sobrenome aí, tem um sobrenome Nogueira, tem um sobrenome Carvalho. Vocês vieram de portugueses e estão falando mal, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Era um quinto do ouro extraído era levado a Portugal. 80% ficava no Brasil. O que a gente fez com 80%? O que os políticos fizeram? Tem um vídeo interessantíssimo do Bruno Perini que ele diz, se fosse colocar para os dias de hoje o valor do ouro que supostamente Portugal roubou,
os 20%, eu acho que dá, eu não sei se são 3 dias de arrecadação do governo. 3 dias o governo arrecada, não sei se são 3 dias, façam aí o fact-check. Mas em pouco tempo o governo arrecada exatamente aquilo que valeria o ouro hoje, que foi supostamente roubado de Portugal. Então, o inimigo de vocês é o Estado, malta. O inimigo de vocês é esses governos corruptos, um atrás do outro, que roubam a gente impostos, entendeu? Então parem com essa ideia de, sabe, a gente não é melhor porque Portugal nos roubou. Mentira. A gente poderia estar muito pior se fosse a Espanha, por exemplo, que tivesse descoberto a gente. Então não caiam nessa narrativa. Vão ler, vão estudar, vão aprender. Ele aqui deu um monte de fatos. Argumentem contra esses fatos que ele deu aqui. Porra. Mas não, só repetem. Mas por quê? Porque a gente é ensinado na escola. Eu fui ensinado na escola. Que Portugal os portugueses foram muito maus, entendeu? Dizimavam os índios, né? Tem uma narrativa, violavam as índias. Houve violações? Provavelmente. Agora, isso não é regra, é exceção. A gente não vai julgar. Eles chegaram aqui e fizeram uma missa. Fizeram uma missa. Quem que vai dizimar um lugar vai fazer uma missa? Eles tentavam, claro, converter os índios, né? Foi o que eles tentaram. Então, assim, aprendam, malta. Aprendam, vão ler. E não caiam mais em narrativas. Beleza? Esse é mais um vídeo aí do Zuga. Tá passando aqui do lado outros vídeos. Cliquem e já assistam outro vídeo do Zuga. Muito obrigado pela vossa audiência. Comentem, discordem, concordem, mas comentem. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu.